desconhecidos, morrem os amigos e morrem os ídolos e morrem os filhos da puta. Mas infelizmente morrem os amigos e os ídolos. E ontem morreu Mujica, um dos meus ídolos. É estranho para alguns, mas eu vou dizer por que ele era meu ídolo. Eu tinha uns 13, 14 anos e a gente ia para Montevidéu ou de carro e de ônibus. Mas fomos várias vezes de ônibus, né? Da Pluna. Acho que era Pluna, ou Onda, sei lá. E... não, também não era Pluna, não. Era outra companhia. Pluna é avião. Não lembro, é Onda e... puxa, fui eu. E diziam que o caminho esse de Porto Alegre até lá, ou seja, do Chuí para lá, estava muito perigoso porque os tupamaros estavam atacando, que eles atacavam os carros e ônibus, caminhões, paravam e matavam todo mundo e roubavam. Eram histórias assim, histórias que contavam as coisas mais tenebrosas. Mas eu nunca vi nada. Nunca vi assim, de passar e ver e tal. De Tupamaro, que eu me lembro, eu tinha uma prima, aliás, eu tenho uma prima chamada Estela, que ela é lá de Montevidéu e hoje mora em Ibiza, na Espanha. E ela que me contava dos Tupamaros, falava o que era, o que ela sabia, porque ela tinha um namoradinho lá que era filho de um Tupamaro. Ela tinha uns discursos de Fidel Castro em RP. Era engraçado porque o Tupamaro estava na sociedade do Uruguai. Eu me lembro que a filha de um presidente, de um presidente da República, quer dizer, de um presidente da ditadura, era Tupamaro. A guria era Tupamaro. Quer dizer, as famílias, toda a família tinha um Tupamaro. Mas eu sempre fui para Montevidéu e ali em Jaguarão, na fronteira com o Rio Branco, nunca vi nada, nunca, absolutamente nada, uma ação. É uma ação dos Tupamaros. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça. Tá? A gente tinha assim uma certa... aquele negócio de ser contra o estabelecido, né? Contra os milicos, principalmente, que era milico no Brasil e milico lá, né? E a gente era contra. Eu era guri, mas eu não gostava dos milicos. Desde quando eu era criança lá no Rio, em 64, tinha 10 anos, tinha pavor daqueles milicos. Não gostava. Não gostava do Castelo Branco quando eu via ele dentro de uma Mercedes. E aqueles milicos lá do Uruguai eram muito mais feios, vamos dizer assim. Muito mais tenebrosos, né? E aí vem para os dias atuais, quando eu estou mais grandinho, e
o Mujica ganha a eleição no Uruguai, um cara de esquerda, e eu pensei comigo, porra, esse cara é um país tão pequeno, né? Será que vai ter o que um cara de esquerda fazia lá? Não levei muito a sério que poderia dar certo aquilo lá. Achei que realmente não ia dar certo. Porque o cara de esquerda vai fazer manchudão no Uruguai. Vai distribuir terra. Quer dizer, não tem muito sentido e tal. Bom, aí eu vi a primeira entrevista dele. E ele falou assim, antes de começar a entrevista, que ele estava abrindo o Uruguai para os países amigos. A economia do Uruguai estava aberta para os amigos, para quem quisesse vir para o Uruguai. Pô, eu achei aquilo fantástico, cara. Um cara de esquerda estava chamando o mundo lá para dentro. Quer dizer, tragam seu dinheiro para cá. Vem investir aqui no Uruguai. Investir nos bancos do Uruguai e tal. E a economia se desenvolveu. Acreditem. O Uruguai começou a reviver. Então tu chegava lá, assim, os ônibus já não eram mais aqueles ônibus de caminhão de pedaço, os táxis Mercedes já tinham trocado, já tinha Mercedes novo, o aeroporto, um aeroporto maravilhoso. Quer dizer, o país se desenvolveu com a esquerda e com a direita, né? Vê bem, o povo uruguaio é interessante, eles vão botando um cara de esquerda e um cara de direita, um cara de esquerda e um cara de direita. O Mujica, no primeiro mandato, foi 2 vezes, né? Aí depois entrou um cara de direita. Mas dentro disso, assim, eles conseguem levar a coisa de uma forma, se tu vai lá ver, vai ver que eles estão levando o negócio de uma forma muito legal. Montevidéu está uma cidade muito legal, sabe? É uma cidade aprazível, como se diz. Tu não conta essa guerra burra que existe aqui de esquerdista trouxa ficar falando em extrema-direita, sabe? Não tem esse negócio lá. Lá não tem esse negócio. Tem no Congresso lá, tal, bate boca, mas aquilo não chega para a rua. Não chega na rua. O Mujica deu uma lição de como se administrar um país. Eu acho que as pessoas, os sociólogos, tinham que estudar o Uruguai para saber como é que ele conseguiu. O país é muito pequeno, não interessa. Como é que ele conseguiu fazer naquele país pequeno? Como é que ele conseguiu fazer a economia se desenvolver? Lá não tem MST. Não tem MST. Não tem movimento para invadir casa. Não tem isso, cara. Claro que tem pobre. Agora, a pobreza lá agora aumentou. Depois que liberaram a maconha, que foi uma bobagem, aumentou o tráfico. E aumentou o tráfico, aumentando o tráfico, aumenta a pobreza. A bobagem do Mujica foi isso, de liberar a maconha. Mas tinha que fazer uma cagadinha, pelo menos, né? Até a próxima.